Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para a produção de conteúdo de relevância quando o assunto é falar em produção de carne de cordeiro e cabrito. Então, nesse nosso segundo encontro, a pedido de vocês, fizemos uma enquete no nosso grupo do Telegram e vocês escolheram o tema dessa nossa segunda aula, que é como fazer o planejamento mensal do rebanho. Tá? Na primeira aula nós abordamos como fazer o planejamento anual. Mas como olhar o ano, como olhar os anos e desdobrar isso em pequenas metas, em pequenas atividades, para que nós consigamos simplificar todo esse processo e agir paulatinamente com o objetivo de atingir a grande meta anual. Então, isso é feito através do desdobramento do ano em meses. E é nessa aula que eu vou mostrar para vocês. Então, acompanhem atentos. Começo com essa frase mais uma vez. Nunca tome uma decisão sem antes fazer o planejamento do rebanho e saber se tem condições de executar. Isso é muito, muito importante, porque às vezes nos atarefamos, muitas atividades que tiram o nosso foco do objetivo principal. E se a gente não faz isso de forma organizada, de forma planejada, colocando no papel ou colocando no seu computador, onde queira, você tem dificuldade, eu tenho dificuldades para executar. Então a estratégia é colocar tudo no papel e assim, ano a ano, mês a mês, semana a semana, dia a dia, saberemos exatamente o que fazer. Indo mais à frente aqui, eu preparei essa aula assim. Eu peguei o planejamento anual que a gente viu, eu peguei a nossa aula 1, planejamento anual, e dividi ela fracionei a aula, de forma que a gente consiga pegar um mês específico e fazer o planejamento mensal. Eu escolhi o mês de janeiro, que é o que a gente está vivendo agora, janeiro de 2020. Então, observando lá o planejamento anual, no manejo reprodutivo, se você olhar o ano de 2020, no mês de janeiro, temos apenas uma atividade. A atividade é inseminação artificial do lote A40. Então, eu tenho aqui que executar no mês de janeiro uma tarefa de inseminação artificial. Então, eu aqui em seguida coloquei o planejamento mensal do mês de janeiro. Coloco simplesmente o calendário, você coloca o calendário e aí você vai vendo dia a dia como que você vai encaixar as suas tarefas do mês dentro dos dias, tá bom? Eu coloquei aqui uma cor destacada mostrando que no mês de janeiro o melhor dia que eu tinha para executar aquela tarefa era no dia 15, 16 e 17. Por quê? Como estávamos trabalhando com sêmen fresco, tinha que fazer a coleta do sêmen, tinha que fazer a inseminação. Então, a coleta do sêmen foi dia 15 e 16, a inseminação foi 16 e 17, como vocês podem acompanhar aí com a descrição IA. Em seguida, a gente observando o planejamento anual, vem o manejo produtivo. No manejo produtivo, no mês de janeiro, eu tenho uma atividade do creep feeding e uma atividade de terminação. Creep feeding das crias do lote B e terminação das crias do lote A. Estava me sinalizando aí que eu estou no último mês de terminação desse lote. Como que isso vai repercutir dentro do mês de janeiro? Eu precisaria produzir uma ração para o creep desses cordeiros e ela foi feita no dia 15, uma quarta-feira, 15 de janeiro, quarta-feira,
né? Essa ração foi batida e foi disponibilizada para os animais, né? Assim como a organização da estrutura onde eles vão ficar. E a outra atividade é, voltando aqui, a terminação dos cordeiros, né? Se você olhar aqui no dia 20, eu tenho uma atividade como transportar crias A para o abate, e no dia 21 eu vou estar acompanhando o abate desses animais. Então já está programado, dia 20 e 21 eu tenho que tomar essas ações. Quanto ao manejo profilático, né, as atividades que tem para o mês de janeiro são vacinação de clostridiose das crias do lote A, vermifugação do lote A e o OPG do lote B. Vamos ver como ficou distribuído aqui. Vermifugação do lote A foi feito no dia 6, né? Foi agendado e executado. Igualmente o casqueamento aqui dos borregos da reprodução no dia 13 e no dia 15 vacinação de clostridiose das borregas, que são as crias do lote A. Tem também a coleta de OPG do lote B no dia 20 e no dia 31 o casqueamento, pelo menos observação dos cascos e casqueamento, se necessário, do lote B. Observando aqui o planejamento nutricional, que está interligado com a segurança alimentar do rebanho, no mês de janeiro nós temos algumas atividades, que são escolha da área do plantio, né? Análise de solo, plantio de palma, produção de silagem glicídia, produção de silagem de glicídia, roçagem dos pastos, coleta de semente de leucena. Então, observando aqui, nós teremos no dia 13 e no dia 14 foi feito um plantio de mudas de glicídia numa cerca viva. No dia 20 vai ser visitada uma área onde pretende-se fazer o plantio, né? Então, visita essa área, mensura essa área, observa, aproveita e já faz a coleta do solo e observar se há necessidade de correção do pH e qual tipo de adubação vai ser feita no plantio e durante a cultura também. No dia 29, um plantio de palma, dia 30, produção de silagem de glicídia. Então, eu vou colocando nos dias, a depender da minha disponibilidade de tempo, agendando e encaixando essas atividades. Imagine você se eu teria condições de fazer isso sem colocar no papel. Não teria condições alguma, a cabeça não daria conta, a gente acaba perdendo tempo. E tempo é dinheiro e o tempo não volta. Falando aqui do planejamento estrutural do rebanho, que no caso é o plantio de mudas de mogno africano, para fazer o trabalho de silvopastoril. No mês de janeiro teremos que produzir as mudas desse mogno para que no início das nossas chuvas, lá para maio ou junho, elas sejam transplantadas para o local definitivo. Então, agora em janeiro, a gente precisa produzir as mudas. Então, essa atividade eu coloquei para ter início no dia 27. Então, na propriedade a gente vai levar o substrato, encher os tubetes, inocular as mudas, enfim, começar. Então, dia 27 é o dia escolhido para essa atividade. E aí, quanto a
a atividade de aquisição de insumos e equipamentos, no mês de janeiro eu tinha apenas sinalizado uma atividade, que é a estruturação da farmácia do rebanho. Eu vou precisar fazer orçamentos e descobrir aonde que eu tenho o melhor custo-benefício. Então, dia 28, eu agendei para fazer essa atividade, fazer um orçamento, né, vários orçamentos, e perceber aonde que vai ser melhor para fazer essa compra, porque nós temos alguns medicamentos que são fundamentais no rebanho e precisamos estruturar a farmácia para o ano começar tranquilo. Sobre comercialização de animais, no mês de janeiro nós temos a venda de animais para abate, que são os animais que estão sendo terminados esse mês, e venda de reprodutores também. Então, para isso a gente começa a contactar clientes, né? Você tem que oferecer o seu produto, que foi a entrega de 3 reprodutores, né, a clientes, e outra que é transportar os animais que vão para o abate e acompanhar esse abate. Então, o transporte no dia 20 e o abate no dia 21. Outras atividades que vocês acham interessante colocar: no mês de janeiro eu preciso recrutar um colaborador e preciso produzir os padrões de manejo do rebanho. Então, o que é recrutar um colaborador? É trazer uma pessoa nova à atividade para que ele possa somar, mas ele precisa entender qual que é a filosofia de trabalho. A gente acredita que ele pode produzir, ele é responsável diretamente pelo sucesso do negócio e ele vai ser bonificado pela sua produtividade. Primeiro a gente precisa recrutar essa pessoa, depois precisamos treinar. E para um treinamento eficiente, eu preciso produzir os padrões de cada manejo. Então ele vai saber exatamente qual a sequência de atividades ele tem que fazer para concluir aquela missão com sucesso. Por exemplo, um padrão para observar o nascimento das crias. Padrão de nascimento de cria. Então, quais são as atividades que ele tem que prestigiar para fazer um bom manejo nesse período? É identificar a cria, brincar a cria, identificar quem é a mãe, fazer a cura do umbigo, pesar essa cria e observar a primeira mamada. Então, isso tudo é padronizado, isso tudo é colocado numa sequência de atividades. A pessoa é treinada, ela tira suas dúvidas, ela assina o padrão e a partir daquele momento ela tem que seguir aquele padrão. Isso facilita muito, não para ambas as partes, para o empregador e para o colaborador. Então, acho que a gente finaliza por aqui, né, essas atividades. Quero mostrar para vocês que não é nada de outro mundo, não é uma atividade impossível, né? É simples, porém não é fácil. Não é fácil você pegar, dedicar o seu tempo, você escrever, você seguir, você monitorar, você corrigir, porque todo momento você está corrigindo. Coisas acontecem, você pode quebrar a programação, mas você vai e readequa as atividades para que você possa fazer. Né? Você não vai ter um resultado positivo se você não fizer o feijão com arroz. Para ter grandes resultados, você não precisa fazer malabarismo. Você não precisa fazer receitas complicadas. Você precisa fazer o básico, o feijão com arroz bem feito de todo dia. Esse é o segredo. E o feijão com arroz bem feito todo dia é fazer o planejamento anual e desdobrar o planejamento anual em planejamento mensal. Tá bom? Eu confesso a vocês que não é fácil.
eu tenho minhas dores, tenho minhas dificuldades, mas assim eu consigo executar as tarefas. E por isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês. Tá? Espero que tenha sido útil para vocês. Faço o convite para que acompanhem essa página, que se inscrevam, que indiquem para amigos que têm interesse, que querem informações, dicas, né, sobre o manejo sustentável de cordeiros e cabritos. Nós temos também uma página no Telegram, onde eu faço a distribuição de conteúdos. Por exemplo, essa planilha do Excel eu vou distribuir para os membros da nossa página no Telegram. Aqui embaixo você vai poder, na descrição desse vídeo, ver o endereço dessa página no Telegram, é Bodeiro Ovelheiro. Então nós temos também um trabalho no Instagram com dicas diárias, com stories da nossa rotina, com lives, perguntas e respostas. Se você gosta desse conteúdo também, faça parte, chama-se Bodeiro Ovelheiro, descrição aqui, endereço na descrição desse vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem, forte abraço e até a nossa próxima aula.